saber com Titi Vidal como será a nossa semana. Tudo bem, Titi? Tudo bem. O céu está tranquilo ou nem tanto? Mais ou menos, né? Temos coisas boas e coisas tensas como quase sempre, né? A gente costuma dizer que não existe um céu perfeito, então o importante é saber o que está acontecendo para a gente se adequar melhor a ele. Mas é uma semana que a gente vai perceber quais dificuldades na maior parte dos signos. As coisas talvez um pouco mais devagar, Tudo mais porque lento. é uma semana de lua minguante. Então a lua minguante normalmente ela é muito mais para introspecção do que para o movimento. Essa semana em especial tá uma semana assim mais para resolver problema, resolver pendência, sabe aquelas coisas que a gente fica empurrando com a barriga? Um dia dessa vez a gente vai ter que acertar um dia eu faço, de preferência fazer até sexta-feira, principalmente quem quiser curtir o carnaval, né? É verdade. Então até sexta-feira eu tenho para todo mundo se organizar. Pois é. Para quem é de Áries, como será a semana? Para os arianos a semana tem esse sentido de tentar mais pensar no que tem acontecido nos últimos tempos, não dar um movimento, assim, muita novidade, não é hora para novidade, é mais hora para resolver mesmo as pendências. Tá. Tem uma coisa interessante para os arianos que eles podem retomar alguns contatos de amizade. Então, sabe aqueles amigos que não fala faz tempo? Se tiver saudades, liga, o amigo pode aparecer espontaneamente também, com alguma boa notícia, talvez com algum projeto aí para frente. No trabalho, como vai ser a semana? A semana de Áries. Então, a semana pede também um pouco mais de assim, fazer o que precisa ser feito, nada de novos projetos, nada de grandes negócios, né? Fazer mais, organizar mais a rotina, pensar mais no futuro e ficar tentando resolver tudo que está atrasado, né? Aquelas coisas atrasadas, o trabalho que estava guardado na gaveta, tirar e resolver. Né? Dinheiro, para quem é de Áries? Para dinheiro a semana tá boa, eles estão com uma tendência a ficar um pouquinho mais contidos, sabendo o que eles precisam fazer, então provavelmente vão saber administrar muito bem, pode até sentir que as coisas estão mais tranquilas e estáveis. Que bom. A Anitta é de Áries, e no amor para a Anitta e outros arianos, como estará? Eles estão mais românticos também, que bom. Né? Então, mas só tem que tomar um pouco de cuidado para não se iludir demais, viver um dia de cada vez e já não querer resolver a vida toda, curtir o momento, né? A ideia é essa, se entregar um pouco mais, né? Com romantismo, com sensibilidade, sabendo sentir também o que o outro está precisando. Já quem é de Touro? Os taurinos estão numa semana um pouco mais estável e apesar dessa tendência geral a todo mundo precisar resolver pendência, os taurinos podem sentir que é uma semana mais produtiva. Ah, que bom, hein? Então eles vão ter essa ideia de realizar muitas coisas, de fazer muitas coisas que eles vão considerar importantes, de ter uma sensação de retorno do que eles fazem, então tá bastante interessante. No trabalho vão sentir isso também? Também. No trabalho também, né? No trabalho a única coisa que assim, tem que também arrumar as coisas, não pode querer dar um passo maior que a perna, mas isso é um pouco geral, né? Mas no caso deles, um pouquinho mais, assim, fazer mais do que está planejado. Não tentar inventar ideias mirabolantes, não. Nem financeiramente, porque no caso dos taurinos, a questão financeira pode pegar um pouco mais. Então no dinheiro tem que controlar quem é taurino. E eles quando controlam muito, né? Então também não precisa ficar tão mão fechada, né? Mas organizar um pouco mais, porque eles podem ficar muito preocupados com o futuro financeiro. No amor? No amor a coisa tá boa, então é onde eles podem se sentir um pouquinho mais estáveis, né? Eles podem sentir até que eles podem ter algumas conversas interessantes, importantes, de repente o parceiro ou a parceira pode dar alguma dica legal sobre o que fazer no trabalho, sobre como organizar a vida financeira também. De Touro, um dos taurinos, né? Famosos, Cauã Raymond. Agora Gêmeos... Os geminianos estão numa semana um pouco mais lenta, isso para Gêmeos é sempre um pouco mais difícil, Gêmeos quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E está com uma tendência maior de perder o foco. Então precisa tomar cuidado quando se meter a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a mesma coisa também, assim, não é a semana de grandes novidades, é muito mais administrar o que tem, ouvir sim o que tem de possibilidade para o futuro. Mas não iniciar nada novo. Só se for alguma coisa que já vinha sido planejada e aí chegou a hora mesmo de começar. Aí tudo bem. Mas com cuidado para não perder o foco. No trabalho? No trabalho isso vale bastante, é uma semana de visibilidade, então tem que tomar um pouco mais de cuidado, até com o que fala, então é um pouco complicado assim para se expor, para falar sem pensar, porque pode dar algum risco de ser mal interpretado, assim, tá todo mundo olhando para o que os geminianos estão fazendo. Então você que é de Gêmeos, fique atento, porque é nessa hora que se a gente comete uma gafezinha pequenininha, parece que o negócio é gigante. Aparece maior e às vezes nem foi nada tão sério assim e aí acaba dando um problema à toa. Apesar de que o geminiano também supera fácil essas coisas, né? Já no dinheiro? No dinheiro eles também estão sem focos e bastante desorganizados. Então tem que olhar um pouco mais, porque assim corre o risco de achar que tinha, não tinha, se compromete e acaba fazendo bobagem com o dinheiro. Stephanie Brito é de Gêmeos e no amor os geminianos? Os geminianos estão bem no amor. É uma semana assim que o amor pode ser até assim o porto seguro, o lugar para ficar
ficar tranquilo, falar, não, aqui não tem problema, então aqui vamos aproveitar. É o porto seguro dessa semana para quem é de Gêmeos. Seguro da semana, assim, dá a ideia de bons momentos, de ter uma troca maior também. Já quem é de Câncer? Eles estão um pouco mais dispersos, mas também bastante românticos, né? Assim, a gente vai ver alguns cancerianos completamente perdidos essa semana, meio confusos, sem saber o que fazer, e outros com muita clareza e de repente tendo aquele estalo do que precisa ser feito. Isso em todos os aspectos? No trabalho também? Também, principalmente se usar a intuição. Então tem é importante que use a intuição. No trabalho muito, assim, usar mais a intuição, se tiver algum insight, aproveitar esse insight e tentar, assim, também enxergar um pouquinho além daquilo que é falado, né? Então prestar atenção no que as pessoas estão falando também. No dinheiro? Na parte financeira? Parte financeira também, porque também está um pouco esse risco de dispersão, que também é um pouco geral, mas para alguns signos isso em algumas áreas afeta mais, e para Câncer pega muito dinheiro. Então pode ficar um pouco mais disperso, ou ter assim, fé demais, achar que vai dar tudo certo, e não é bem assim. E ser meio displicente, né? Quem é de Câncer, dos famosos, a Grazi Mazzaferro também. E no amor? Não cobrar demais, né? Se não cobrar demais e souber dar um passo de cada vez, também a tendência é que fique tudo bem. Mas está até no momento assim para sentir que está mais estável, eles vão sentir um pouco mais daquela segurança que eles sempre estão buscando. Que bom, boa semana. Leoninos, como estarão essa semana? Eles estão mais românticos do que o normal, eles já são bastante românticos, né? Eles estão um pouquinho mais, bastante sensíveis também, bastante intuitivos e pensando bastante no próprio prazer, na diversão. Então é uma semana também para aproveitar nesse sentido, se divertir um pouquinho mais. Mas no trabalho? No trabalho tem que fazer o que precisa ser feito, não tem como escapar, barriga, né? Até para poder se divertir mais ainda depois do trabalho, né? Então precisa fazer as coisas com responsabilidade para tomar cuidado para não negligenciar com alguma coisa. Bruna Marquezin é de Leão. No dinheiro? No dinheiro também tem que segurar um pouquinho a onda, tá numa semana de rever um pouquinho gastos, né, fazer planilha, pensar no futuro e também evitar gastar demais, mas também pode receber alguma coisa que estava esperando, pode ajustar um pouquinho as finanças, pode ter alguma ideia de como ganhar mais dinheiro. Não é todo ruim, né? Não, não é, só ter atenção. E no amor, você disse que também é favorecido, né? Tá numa semana positiva, porque eles estão com esse romantismo, eles estão com essa vontade de se divertir, então provavelmente vão se divertir bastante em boa companhia. Né? Momentos de prazer, nada também de ficar conversando sobre coisa séria. Porque também senão fica cobrando demais. Chato demais a história, né? Quem é de Virgem? Os virginianos também estão numa semana um pouquinho mais delicada, também podem sentir que está tudo um pouquinho mais emperrado ou que tem alguns problemas do passado voltando. Então pode ficar com a sensação assim que no dia a dia, em alguns momentos, tem que, assim, ao invés de ficar fazendo as coisas, tem que ir lá, perder tempo, resolvendo o problema do passado. Mas se volta é porque não estava bem feito. Porque então não refez. Faz de novo e faz bem feito dessa vez. Ou às vezes refez várias vezes, mas não da forma correta, né? Mas tem que tomar também cuidado, porque como os virginianos são um pouco preocupados demais com a perfeição, detalhistas, né? Às vezes volta o resultado e não é nem que não está bem feito, mas eles vão ficar lá encanados achando que deviam ter feito melhor. Então também não exagera nesse sentido. Vale para trabalho isso, né? Muito, principalmente para trabalho, né? A tendência é que estejam voltando algumas coisas e aí, assim, tá relendo, tá refazendo, assim, nossa, podia ter feito melhor, né? Então pensar um pouco, assim, o que de fato pode ser melhorado, mas o que também é encanação, é excesso de preocupação mesmo. No dinheiro? Né? Também, assim, é uma semana mais positiva, no caso dos virginianos, mas aquilo que já está programado. Mas é uma semana boa, é uma semana que eles podem até sentir que o dinheiro está fluindo mais, que de alguma maneira estão conseguindo investir mais nas coisas que eles gostariam de comprar. Então está numa semana mais ou menos tranquila financeiramente. E no amor? Também mais estável. Então eles têm uma tendência a sentir que eles estão bem, estão numa fase boa, estão seguros, estão autoconfiantes e eles estão entrando num período para as próximas semanas muito positivo de relacionamento, com muito mais sensibilidade, com muito mais companheirismo, sentindo muito mais abertura. E a ideia mesmo é de se soltar, de não ficar tão preocupado com o futuro e viver, sem medo de ser feliz. Viver o presente, né? Viver, e pode até fazer planos para o futuro, mas tem que curtir mais um momento e não ficar preocupado demais se vai dar tudo certo, se vai sair como planejado. Porque quem é de Virgem desse jeito? Muito, idealizar demais, né? Idealiza todos os detalhes do parceiro e aí depois o parceiro não é exatamente aquilo. Mas aí parece que nada deu certo, né? E às vezes é até melhor, né? Então assim, viver mais a realidade. Librianos como estarão essa semana? Então, uma semana também um pouco mais estáveis, um pouco mais tranquilos do que o normal. Um pouco preocupados com o futuro, mas porque isso tem a ver com todo o momento deles, mas eles vão sentir essa semana que as coisas estão fluindo mais, e assim como o Touro, eles também estão bastante produtivos essa semana. Então,
Profissionalmente vai ser muito bom no trabalho, né? Vai, e eles estão cheios de ideias no trabalho, então isso eu acho que é uma coisa bem interessante para a Libra, assim, usar mais a criatividade, a intuição, a inspiração, e prestar atenção assim um pouco mais também nas coisas que tem um risco assim de ficar criativo demais, inspirado demais, e também deixar passar aquelas coisas chatas do dia a dia, né, que precisam ser feitas. Os librianos não estão com muita vontade de fazer essas coisas não essa semana. E no dinheiro? No dinheiro, eles estão num momento também que eles conseguem se organizar um pouco melhor, né? A gente tem que sempre lembrar que, especialmente os librianos, estão num ano em que essa questão financeira é muito importante. Então, sempre organizar bem, né? O que ganha, o que gasta, mas eles estão numa semana um pouquinho mais tranquila e também podem até se dar algum presentinho, fazer algum agrado para alguém que eles gostam também. Rodrigo Faro é libriano, e no amor, os librianos? No amor é uma semana de bastante conversa, também de bastante intimidade, é uma semana para fazer as coisas mais assim, coisas mais íntimas também, e tentar não ficar falando tanto da relação para outras pessoas, porque tem um risco de fofoca, de mal entendido, alguém fala alguma coisa da opinião, então é melhor não ficar contando muitas coisas, né, para as pessoas. Que bom. Quem é de Escorpião? Os escorpianos estão numa semana de bastante sensibilidade também, né? A gente está num momento bem interessante para os signos de água, então também tem uma ideia de mais intuição, de mais inspiração. E acho que uma facilidade maior de se entregar e não ficar tentando controlar tanto as coisas, que é uma tendência natural do escorpião. No trabalho, principalmente. William Bonner é de Escorpião. E dizem que ele é assim mesmo, né? Fica controlando para tudo sair certinho, do jeito programado. E nem sempre as coisas vão assim, né? E essa semana pode ser que alguma coisa não saia como planejado. E eles não têm que ter mais jogo de cintura. Então, William Bonner, pode ser que você chame uma matéria entre outra, relaxa. Essa semana, até porque esse assunto de comunicação, né, para televisão, para quem escreve, para quem fala, já está uma semana, independente do signo, mais complicada. E aí, no caso deles, fica um pouquinho mais forte. Fica mais complicado, né? Fica. Já no dinheiro, eles podem sentir um pouquinho mais de instabilidade, e aí eles podem sentir um pouco de falta desse controle no dinheiro, achando que podia estar com a situação um pouco mais resolvida. Então também tem que usar um pouquinho mais de sensibilidade para administrar. Não dá para também ficar se presenteando e gastando demais, gastando em excesso, não. Não, é melhor pedir presente. Pois é, para economizar. E no amor? No amor é uma semana bastante romântica, bastante feliz, tem uma ideia de bastante intimidade, sexualidade bastante intensa, eles também estão com um magnetismo assim maior, eles já têm essa tendência à sensualidade, né? Então eu acho que é um momento para aproveitar e viver profundamente esse lado da diversão e do dia a dia do relacionamento, sem cobrar tanto, sem controlar tanto, sem pressionar o outro e sem querer tanta resposta sempre. Porque tem hora que não dá para dar tanta resposta assim, né? Não. Melhor é esperar, né? Tem que saber o tempo certo, tem que respeitar às vezes o tempo do outro, né? Às vezes o outro não tá ali no mesmo ritmo, tem que saber esperar. Sagitarianos, como estarão essa semana? Eles estão numa semana positiva para eles, assim, chamando mais atenção. Isso é algo que os signos de fogo gostam bastante, né? Então sentindo que está todo mundo olhando para eles, está todo mundo vendo o que eles estão fazendo, mas os assuntos pessoais são mais importantes. Então o grande risco também é assim, não dar tanta atenção para as responsabilidades, para os assuntos profissionais, que é importante também, né? A questão de família está pegando bastante para Sagitário, então ficar mais em casa, estar mais com seus familiares, então todos os assuntos de família de certa forma tendem a chamar mais atenção. Mas no trabalho, como eles vão se perceber nessa semana lentinha? Eles vão sentir que assim, se eles trabalharem e colocar energia, vai dar certo, só que não é tanto foco. Então o risco é eles fazerem isso achando que tá chato demais. E pode ser que sinta isso mesmo, né? Essa chatice no trabalho, já que o foco é a família, né, na semana. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma semana para fazer aquelas coisas chatas. Não adianta empurrar com a barriga, né? Porque assim, a partir da semana que vem uma lua nova e vai mudar muita coisa para todo mundo. Então a gente tem que resolver. E para Sagitário isso é importante para a família, importante para trabalho também. Já no trabalho, como você disse, tem que ficar atento para não se tornar uma coisinha chata. Mas no dinheiro? No dinheiro também, eles não vão estar com muita paciência de se organizar, mas também não é tanto foco. Então não existe nenhum grande alerta assim. É fazer tudo com mais atenção, né? E aí cuidar mais das contas familiares também. Então pensar no que é assim, no dinheiro do casal, da família, é mais nesse sentido. No amor? No amor a semana tá positiva, assim, é o lugar também onde eles vão aproveitar, vão se divertir mais, só que o que pode acontecer? Eles podem sentir que o outro também não está no mesmo ritmo, e eles estão com uma tendência que não é normal deles, que é de pressionar um pouco mais, então já querer saber assim qual é o futuro, se o outro vai querer ficar junto para sempre, e é um momento para
um pouquinho mais devagar. Eliana é sagitariana. Então não Agora, pode pressionar. não pode pressionar, Eliana, esquece. E tem que respeitar as diferenças, tem que entender que às vezes os outros pensam diferente e que tudo bem, Ou né? estão pensando naquele momento que estão num ritmo diferente, né? E que a gente pode sempre aprender com o outro também, né? É verdade. E capricornianos? Os capricornianos estão numa semana boa para ficar com os amigos, estão numa semana também de algumas revisões de valores, então essas conversas com os amigos ajudam bastante, né? E é uma semana que em alguns momentos eles vão ter vontade de ficar mais quietinho no canto deles e também é importante respeitar. Uma semana boa até para espiritualidade, para autoconhecimento. Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, é de Capricórnio. No trabalho, para refletir um pouco sobre as coisas todas, né? É verdade. E no trabalho, o que eles vão perceber? No trabalho eles vão se sentir bastante produtivos, mas também sentindo que tem algumas coisas que não andam. Ficam meio emperradas, né? E aí o que depender dos outros talvez seja um pouquinho mais complicado. Então tem que ter paciência com as pessoas para não pressionar demais. O que depende deles, eles precisam resolver. Não tem jeito, não tem como escapar. E eles também podem se ver às voltas com assuntos que voltam, profissionais, coisas que eles vão ter que olhar de novo para aquilo, tem que aproveitar para olhar de uma outra maneira para as coisas. E resolver, né? Com certeza. No dinheiro, tá bom para correr atrás do dinheiro. Sabe aquele dinheiro que alguém devia ter pago, algum amigo emprestou para algum amigo, fez algum serviço que o dinheiro não entrou? É uma semana mais para correr atrás do dinheiro e tem grandes chances de pegar isso de volta. E no amor? No amor, a semana é estável também, eles têm uma tendência a se sentir um pouco mais confortáveis, a sentir que também tem mais troca, tem mais sensibilidade. Eles estão numa fase interessante para relacionamento, né? Porque eles estão se envolvendo um pouco mais. Que é muito bom que Capricorniano normalmente pensa mais no trabalho, né? Pensa, então eles estão com mais vontade de se envolver, de ficar com a pessoa, envolver a pessoa no trabalho também às vezes é bom, então assim, pedir conselho para resolver essas coisas chatas pro parceiro ajuda bastante. Aproveite você, Capricorniano. E aquarianos? Os aquarianos estão numa semana boa para os assuntos que eles normalmente gostam muito, que é estar com os amigos, ficar com o grupo, pensar no futuro, o idealismo também está muito ampliado, então eu acho que vai ser uma semana mais positiva para os aquarianos. No trabalho, como estaremos? Caio Castro é de aquário também. No trabalho a semana está bastante dispersa em um certo sentido, porque pode sentir assim que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, um monte de projeto, não sabe por onde começar, mas quando coloca energia vai muito mais rápido do que o normal, então pode sentir que as coisas estão aceleradas, mesmo numa semana que no geral está mais em termos de contenção mesmo. No dinheiro? O dinheiro tem que tomar cuidado para não emprestar dinheiro para amigo e nem fazer nenhum tipo de confusão nesse sentido, porque assim, a tendência é que esteja mais generoso do que o normal, que já são, né? E aí acaba emprestando, acaba se comprometendo e assim, se emprestar é melhor saber que você pode não receber de volta, né? Então dá de uma vez presente se puder, né? Mas cuidado para não se enroscar nesse sentido. E no amor? No amor, a semana é positiva também, é um momento de bastante conversa, de diálogo, de companheirismo, de reforçar a amizade, que também é outra coisa que os aquarianos gostam bastante. Também estão mais românticos, e aí o único risco é idealizar demais, criar um monte de expectativa, desenhar o outro. E aí isso nunca dá certo, né? Ou então envolver o outro naqueles projetos malucos que às vezes os aquarianos têm, né, que querem salvar a humanidade, e aí fala assim, não, então ele vai comigo. E aí tem que perguntar se o outro quer mesmo. Bom, volta pra gente falar de peixes. Volta rapidinho agora. Voltando com o Titi Vidal, piscianos, como estarão essa semana? Então, os piscianos estão no momento deles, né? Agora o sol já está em peixes, já começou o mês de aniversário e principalmente a partir da semana que vem, o céu promete bastante novidade na vida dos piscianos. Que bom! Então tem que aproveitar essa semana para não ficar empurrando as coisas com a barriga, para poder aproveitar as novidades, né? E eles estão numa fase de repensar muita coisa, de repensar a postura que eles têm diante da vida, das coisas. Então acho que tem que usar essa semana para isso. No trabalho? No trabalho, eles estão num momento também que vem novidade pela frente e eles podem se sentir um pouquinho insatisfeitos com relação a alguma coisa, então aproveita para pensar, então, se não tá bom, o que precisa ser mudado? E se for o caso, ir atrás mesmo dessas futuras mudanças, não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É porque do céu as coisas não caem, não adianta, né? Não caem, e acho que é um dos focos, assim, essa questão profissional, assim, que para os piscianos está bastante importante e eles precisam mesmo de tá precisando de movimento na vida profissional deles. No dinheiro?
No dinheiro, eles precisam organizar as contas deles, então não é um momento de fazer novos gastos, é um momento de resolver as pendências financeiras, e é um momento que, assim, de repente, pode conversar com alguém que pode ajudar. Se eles estão, né? Pois é, porque se eles não estão conseguindo fazer sozinhos, é porque eles precisam de ajuda. Rihanna é pisciana. E no amor, os piscianos? No amor, eles podem sentir que às vezes eles não têm toda essa ajuda que eles estão precisando, né? Então também tem que perceber que às vezes o outro também está precisando de ajuda. Então é um momento para ajustar a relação nesse sentido, assim, o quanto que cada um se dedica ao outro e também está envolvido nas questões do outro. É dar e receber, né? Não é nem só uma coisa nem outra, precisa ser igual, né? Então verdade. precisa ser generoso, precisa cuidar, mas precisa saber receber de volta também. Olha, quer saber do trabalho da Titi Vidal, que é astróloga, taróloga e radioestesista? Radiestesista. Você pode acessar o site, que é o www.titividal.com.br. Também tem o Twitter, né? Twitter, Titi Vidal, Facebook, Titi Vidal também. Obrigada, boa semana para você. De muita paz, viu? Vamos aproveitar, você viu, semana pra gente resolver todas aquelas chatices que a gente empurra com a barriga. E a gente empurra, né?